Flamengo vence o Palestino por 2-0 e assume a ponta do seu grupo na Copa Libertadores. Léo Ortiz estreou e já fez gol, e um gol que não era tão simples assim para fazer. Vamos entender o que rolou taticamente nessa partida? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Deixa o teu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pro teu amigo corneteiro. Tá cheio deles por aí. Aproveita para mandar para a gente falar um pouco sobre tática e ser um pouquinho mais racional na hora de falar sobre futebol. Flamengo entrou em campo com seus titulares e uma única mudança daquele time que tem jogado sempre, que é o Fabrício Bruno, muita carga de jogos, apesar de estar numa ótima fase. Léo Ortiz estreou, Léo Ortiz que é mais jogador, na minha opinião, especialmente no momento com bola. Mas, assim, o Fabrício não tá dando brecha, futebol é brecha, e o Ortiz aproveitou a chance que tem. A gente vai falar um pouco sobre isso no fim desse vídeo. O Flamengo ganha, o Flamengo tem ótimas opções ali na defesa. E o Palestino com uma mudança, né? Saiu o Fernando Cornejo e entrou o Verrar, que é um lateral direito adaptado ali primeiro numa volância. E o Joe Abrigo, que não é titular sempre, é um meia de qualidade, um meia canhoto. E iniciaria o jogo por ali, mas na verdade acabou jogando muito mais como meia, tanto no início quanto depois no jogo. O que foi mudar foi a posição do Verrar. Vamos entender aqui o que aconteceu. O jogo foi marcado por um início com o Palestino tentando sair jogando e o Flamengo marcando alto muito bem. Essa tentativa do Palestino jogar empurrava bastante o Zúñiga do lado esquerdo lateral e o Rojas lateral direito para o campo de ataque, o Abrigo jogando mais por dentro, como aquilo que a gente falou. O Verratti e o Dávila, que é o camisa 10 do time, artilheiro da última temporada do time, jogando ali quase como volantes, o Verratti um pouco mais atrasado. E aí, o que acontecia? Quando esse time perdia a bola, o Verratti estava ali na volância e o Abrigo não estava na ponta, ele estava no meio. E aí o que acontecia? Uma grande liberdade para o Léo Pereira. E essa liberdade para o Léo Pereira também se traduzia numa superioridade qualitativa ali no corredor lateral, porque era uma marcação desencaixada, tanto no Ayrton Lucas quanto no Cebolinha. E aí o Flamengo conseguia construir muitas oportunidades com o Cebolinha absolutamente inspirado. Acho que fez seus 45 melhores minutos com a camisa do Flamengo. Incrível a atuação do Cebolinha. Aqui a gente vê uma das situações de superioridade. Flamengo construindo pelo lado do campo e a bola chega no Cebolinha e a gente já vê, né? O Rojas tem que subir a marcação nele, não tem dobra no setor, e aí o Arrascaeta se coloca na profundidade para receber e recebe um ótimo passe em profundidade. O que o Cebolinha estava dando de tapa na canhota, recebendo de canhota, dando tapa de primeira, de direita. Incrível a partida do camisa 11 do Flamengo, que era para ter feito um gol, não tivesse sido tirado uma bola embaixo da trave, ali em cima da linha, no primeiro tempo. Então o Flamengo tinha essa vantagem muito clara, tática, e que estava sendo muito bem aproveitada por um jogador que, com espaço e muito inspirado, acabou com o jogo, que foi o Cebolinha. Depois disso, ainda no primeiro tempo, né, o Palestino muda e coloca o Verratti para jogar como um ponta, como se fosse um auxiliar de lateral direito, que é a posição também que o Carrasco joga, tá? Um ponta, um atacante de beirada com o pé aberto. Esse time do Palestino não é um time retranqueiro, não é um time defensivo. Não tem muita vocação para se defender, por isso que acaba tomando muito gol. Mas não é um time assim que é uma porcaria, que é um lixo completo, como acabou se tentando passar na transmissão, não sei se intencionalmente ou erroneamente. Não é isso tudo de ruim, é um time fraco. Mas não é um time, um dos piores da Libertadores. Não é isso, gente. Tá? Mas vamos lá. O Verratti jogando aberto trouxe uma simetria maior das ações. Então, os lados eles estavam equilibrados em quantidade de jogadores. E aí, o espaço para jogar, para o Flamengo jogar naquele quadrante ali, que tinha o Cebolinha e o Ayrton com muita vantagem, diminuiu. E aí o jogo passou a equilibrar, tanto no fim do primeiro tempo, quanto especialmente no início do segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi incrível, avassalador. Tinha gols esperados aqui, esse primeiro item, 2 gols esperados, ou seja, o Flamengo fez um gol a menos do que deveria ter feito no mínimo, pelas finalizações e a localização dessas finalizações. Teve 75% de bola no pé
12 chutes, um sofrido só. O Flamengo só sofreu essa finalização porque e outros lances também de perigo, 2 ou 3 lances ali de relativo perigo do Palestino no primeiro tempo, porque o Eric Pulgar fez uma partida muito abaixo. Ele tentou antecipar jogadas do Abrigo por dentro e perdeu todas. Uma delas ele próprio consertou e acabou saindo de herói. Nas outras duas, os dois Léos o salvaram. Mas uma partida muito abaixo, tanto sem bola quanto com bola, do Eric Pulgar, que precisa evoluir na temporada. Você ter um time com De La Cruz e Pulgar, sendo o De La Cruz ofensivo como é, jogando tanto para frente, passando da linha da bola como passa, com o Pulgar, que é um cara que tem dificuldade para antecipar e para se deslocar da sua posição, pode se tornar temerário ao longo da temporada se o chileno não evoluir nas suas atuações. Talvez o Alan passe a ganhar espaço, porque o Alan cobre mais campo defensivamente. E ofensivamente também é um bom jogador com bola, entrou bem novamente. Então, é importante falar um pouco sobre a atuação do Pulgar, que foi o que destoou no primeiro tempo do Flamengo. No segundo tempo, o Palestino volta com algumas mudanças. Saiu o Verrar e o ponta esquerda, canhoto do time, e entrou ali o Carrasco e um outro centroavante, que é o Palácio. O Palácio entra inicialmente ali posicionado do lado esquerdo, mas na verdade ele foi mais um cara que pesou a área, deixando em vários momentos ali, tentando fazer um mano a mano ali na defesa com os dois Léos, com o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então o Flamengo acabou recebendo muito mais ataque pelo lado direito no segundo tempo e recebeu cruzamentos na área ali. O jogo foi ficando descontrolado, especialmente porque o Flamengo não conseguia muito dar sequência nas jogadas também. O próprio Arrascaeta é um pouco abaixo no segundo tempo, né? Acho que o desgaste também pegou. O time não conseguia reter mais a bola, o Cebolinha cansou, Pulgar muito mal no jogo. O De La Cruz já fez jogos melhores pelo Flamengo, mas não é que ele tenha feito um jogo ruim, é que esse estilo de jogar acelerando muito o jogo, eventualmente quando teus colegas não estão dando sequência na bola, você está passando da linha da bola e está tomando contra-ataque. Não à toa tomou ali um cartão no lance de contra-ataque. E assim ficava esse mano a mano e o jogo foi ficando um pouquinho descontrolado. O Flamengo fez as trocas, entrou o Bruno Henrique muito bem, né? A confiança trouxe isso para ele, assim como o gol do Bruno Henrique deve ter feito o Cebolinha crescer também na sua produção, né? Porque a competição interna é uma das grandes coisas do futebol, mas é fato que a segunda etapa do Flamengo foi muito fraca. A gente vê que o Palestino teve mais posse de bola do que o Flamengo, teve mais gols esperados do que o Flamengo, finalizou tanto quanto o Flamengo na segunda etapa, então sim é um ponto de atenção que precisa ser observado, bolas paradas ali, o time sofrendo finalização também. Me parece o time ter caído um pouco de intensidade, né? Então é importante entender o que aconteceu, mas especialmente é importante marcar a vantagem quando você é extremamente superior. Você teve um jogo ali no 0-0 com o time antes do jogo ser condicionado, conseguindo construir jogada, conseguindo gerar muito adversário um pouco mais fechado, conseguindo abrir de defesa fechada, que é a coisa mais difícil do futebol. O Flamengo consegue fazer a coisa mais difícil do futebol e não consegue fazer, eventualmente, uma das mais fáceis, que é colocar a bola para dentro da rede quando a chance está claríssima de gol. E aí você não marca vantagem, e aí o físico começa a te pegar, porque você está com uma sequência grande de jogos, e aí qualquer adversário pode crescer para cima de você, se você está com o jogo ainda em aberto. E aí vamos falar um pouquinho do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz é um zagueiro diferente do Fabrício Bruno. Não tem demérito para o Fabrício, mas o Léo Ortiz é um jogador diferente dele. Por que é diferente? A gente pode ver aqui os movimentos do Léo Ortiz à frente da linha de meio de campo, comparando os movimentos do Fabrício à frente da linha de meio de campo, bem mais tímidos. Aqui é o Fabrício contra o Nova Iguaçu, o Ortiz contra o Palestino, e foram jogos ali de domínio semelhante, tá? E de dificuldade semelhantes também. O Ortiz é um cara que tem muita confiança no seu jogo com bola e que passa muito, avança muito com ela, conduz e se projeta mais vezes à frente. E tem um passe melhor, tem uma bola longa melhor. No primeiro tempo deu 2 bolas longas bem bonitas, uma até dentro da área para o Cebolinha. Então ele é esse cara que joga mais à frente. Sem bola também.
ele fica mais posicionado para interceptar, como aconteceu. Eu já tinha falado sobre isso, inclusive na análise que eu fiz dele. Assiste aqui a análise que eu fiz dele completa. Você vai entender prós e contras, defeitos também, qualidades. Ele fez, inclusive, uma interceptação bem bonita, né? Fora até da zona que normalmente ele atua. Ele é um cara realmente muito bom nessa parte do jogo. Já o Fabrício é um cara que, por ser muito rápido, por ser talvez o zagueiro mais rápido do Brasil, ele vai tentar colocar o contexto melhor de defender as costas. Então ele vai ser um cara que vai estar correndo um pouco mais para trás, às vezes por opção. Vai arriscar menos uma antecipação. Por quê? Porque ele se sente seguro correndo para trás. Isso é um defeito? Não, isso é uma característica. E essa característica pode fazer o time ficar um pouco mais recuado, um pouco mais espaçado, como consequência. E também pode ser um time menos retentor, menos capaz de pressionar adversários. Então, apesar do Fabrício viver a ótima fase, o Ortiz, na minha opinião, é um outro nível de jogador. Mas é claro que vai precisar conquistar no campo. O Fabrício está muito bem. Não é assim que se sai, que se muda uma defesa que quase não toma gol, né? Então isso vai precisar ser construído ao longo da temporada. Se ele continuar jogando como jogou, não tem como manter no banco, né? Não tem como, é impossível, né? E assim a gente vai acompanhando essa competição interna do Flamengo. Competição interna essa que gerou Bruno Henrique fazendo gol de título, depois Cebolinha jogando o que jogou e o Bruno Henrique entrando bem, que está gerando essa melhora no Alan, que traz aí o Fabrício Bruno para elevar seu nível, sabendo que tinha o Ortiz no banco. Quando o Ortiz entra ali para jogar no seu melhor nível, o Léo Pereira sendo um dos melhores jogadores do time, na minha opinião, o melhor jogador do Campeonato Carioca. Traz o De La Cruz para jogar muito bem, tentando aproveitar uma brecha que o Gerson involuntariamente deu por doença. Vai fazer o Gerson voltar muito bem e assim eleva o nível do Ayrton Lucas, está jogando muito bem, muito por conta da sombra do Vinha também. E assim o Flamengo vai encorpando e montando um elenco homogêneo capaz ali de conquistar diferentes troféus. Na coletiva, o Tite falou sobre priorizações, que ele vai entregar na mão da diretoria o que deve priorizar. Eu acho que precisa priorizar tudo, fazer como fez em plena Libertadores, trocar um titular e tirar do time, fazer isso no Brasileiro, fazer isso na Libertadores indiscriminadamente, compreendendo o que cada cara que ele tem ali pode jogar, né? Ele tem muitas opções boas, de muitos caras de mesmo nível, de nível parecido, e às vezes o reserva é melhor que o titular, tecnicamente, e que ele vai poder fazer ali balanceamentos para conquistar o máximo de pontos, jogos e vitórias que ele puder. O Flamengo, se não abandonar o brasileiro ou fizer besteira de mudar de técnico, como etc., vai ser campeão brasileiro. É muito difícil imaginar um Flamengo com o Tite, com a solidez que está construindo e priorizando a competição. É muito difícil imaginar um Flamengo não campeão brasileiro. Libertadores, é claro que também pode ganhar, é o favorito, mas Copa tem dessas coisas. A gente viu até o Palestino eventualmente complicar um lance ou outro, né? Então é isso. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o teu like, torna-se membro para escutar os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo. E eu fui.